Vamos lá, gente. Continuando a parte de eletricidade, vamos agora para a parte da eletrostática um pouquinho. Vamos dar uma acelerada, tá? E nós vamos ver processo de eletrização e a parte de lei de Coulomb. Depois a gente fala um pouquinho de campo elétrico e depois de potencial elétrico, beleza? Então vamos lá, eletrização. Eletrizar um corpo eletricamente neutro é tornar diferente o número de cargas positivas e o número de cargas negativas desse corpo, ok? É tornar esse corpo ou positivo ou negativo. Ou você vai dar elétron para esse corpo, ou você vai tirar elétron desse corpo, tá? O corpo que ganhar elétrons fica eletrizado negativamente. E o corpo que perde elétrons fica eletrizado positivamente. Repara que nós só vamos trabalhar com os elétrons. Ou a gente vai tirar elétron, ou a gente vai dar elétron, tá? As cargas positivas, os prótons, estão no núcleo e não participam do processo de eletrização. Só participa os elétrons que estão externos, tá? Aquela parte, são os elétrons que estão mais fora, tá? A gente chama de aquela camada livre, né? Aquela última camada da parte eletrostática do corpo, tá? Da substância. Então vamos lá, ó. O corpo que cedeu elétrons, ele fica positivamente, e o corpo que recebe elétrons, ele fica negativamente. Série triboelétrica. O que é uma série triboelétrica? Ela mostra alguns materiais em ordem eletroafinidade crescente. Então vamos lá, ó. É simplesmente uma tabelinha, tá? Que quem vai estar mais acima da tabela, por exemplo, vai ter a tendência maior de ficar positivo, e quem está mais abaixo da tabela tem a tendência maior de ficar negativo, comparado um com o outro, tá? Então vamos lá, ó, aqui a tabela está esquerda e direita. Então, quanto mais para a esquerda, a chance dele ficar positivo é maior, para a direita a chance é de ficar negativo. Mas, por exemplo, se eu pegar vidro e mica, esses dois aqui, fizer uma interação entre esses dois, o que vai acontecer? O vidro que está mais à esquerda vai ficar positivo e a mica que está mais para a direita vai ficar negativo. Não é esses caras aqui ficam negativo e esses ficam positivo. É um em relação ao outro. Outra forma de tabela está aqui, ó, substância, vidro, lã, algodão e metal. Conforme está mais para cima, positivo, conforme mais para baixo, negativo. Então, algodão com metal, o algodão fica positivo, o metal fica negativo. Lã com algodão, o lã positivo e o algodão negativo, ok? Condutores elétricos. Condutores elétricos são substâncias que podem conduzir facilmente a eletricidade, tá? Denominados condutores elétricos, todo meio material que permite a movimentação de carga elétrica no seu interior. Os condutores mais comuns são os metais, obviamente, que se caracterizam por possuírem grandes quantidades de elétrons livres, tá? Ou que estão fracamente ligados ao átomo, aqueles que estão na última camada de valência, né? Então vamos lá, ó, aqui ó, tem o ouro, bronze, aço, chumbo, latão, alumínio, ferro, prata, cobre. Tudo aqui é condutor elétrico, ok? Os fios, a gente usa muito o cobre, tá? Isolantes elétricos. Primeira coisa, todo corpo é um isolante perfeito? Existem corpos que são isolantes perfeitos? Não, não existem, tá? Alguns são mais isolantes do que outros, mas perfeição é complicado, tá? Então, ó, denominamos isolantes elétricos todo meio material que não permite a movimentação de cargas elétricas no seu interior, tá? Mas olha aqui, ó, não existe isolante perfeito. Qualquer substância pode se tornar condutora de eletricidade. Por exemplo, a cerâmica, ela não é condutora de eletricidade, não é? Ela não é condutora de eletricidade. É igual a borracha, também não é condutor de eletricidade. Mas em altas temperaturas, ela se torna condutor de eletricidade. Então, uma borracha que está a temperatura muito alta, ela deixa de ser um isolante e passa a ser um condutor. A madeira é um isolante, mas se cai um raio numa árvore, a árvore, ela permite que esse raio passe por ela, tá? Então, todo isolante, ele pode, em algum momento, se tornar um condutor elétrico, tá? Em circunstâncias normais, não ocorre.
mas em algumas situações específicas você pode ter essa transformação, ok? Então, ó, fita isolante, borracha, o plástico que cobre o fio, aquelas as fitas termorretráteis, né, que o pessoal usa para... Não quer usar fita isolante, você usa um protetor termorretrátil. Você faz a emenda do fio, coloca esse protetor, passa o fogo nele, ele retrai e prende o fio. Então tudo isso são substâncias isolantes, mas que podem se tornar condutoras dependendo de alguma característica específica que ocorreu naquele sistema, tá? Processo de eletrização são 3 processos: atrito, contato e por indução. Então vamos lá. Por que quando a gente passa perto da TV, o pelinho do braço fica oriçado? Principalmente naquelas TVs antigas, aquela TV de tubo, que você sentia muito isso. Quando criança você ficava até brincando, ficar encostando, quando desligava a televisão, tu ia lá para ficar encostando o braço ali, para ficar puxando os pelinhos do braço, tá? Isso é coisa mais da minha época, né? A juventude hoje em dia não tem mais televisão, a televisão é tudo de plano assim, então isso quase não ocorre, tá? Aí, ó, por causa da eletrização, existem 3 maneiras de eletrizar um corpo: por atrito, por contato ou por indução. O contato é simples, né, gente? O contato, você encosta os 2 corpos, vai transmitir elétron um para o outro, porque a natureza, por si só, faz com que as coisas se equilibrem, tá? Então, vamos ver primeiro o do atrito, beleza? Para realizar a eletrização por atrito, devemos observar se os corpos têm substâncias diferentes, tá? Porque se for a mesma substância atritando, você não vai eletrizar. Por exemplo, eu aqui, mão com mão, não eletriza, tá? Estão inicialmente neutros. Os 2 corpos têm que estar neutros, porque se um tiver carregado e o outro não tiver carregado, mesmo que você atritar, vai se tornar uma eletrização por contato e não por atrito, tá? Após eletrizados, os corpos terão carga de sinais opostos e vão obedecer aquela série que a gente viu ali, tá? Positivo e negativo, beleza? Eles vão seguir aquela ordem, tá? Para saber qual é o positivo e qual é o negativo, basta consultar a série triboelétrica, como eu acabei de dizer, beleza? Então vamos lá, ó. Nós temos aqui: esfrega-se vigorosamente o pedaço de lã num tubo de vidro, formando o cuidado de fazê-lo sempre na mesma região. Se atritar com bastante vontade, tá? O que vai acontecer? O lã vai ficar negativo e o vidro vai ficar positivo. Por quê? Naquela série triboelétrica, o vidro está acima do lã, então o vidro fica positivo, a lã fica negativa. E elas sofrem uma força de atração, porque tem sinais diferentes, ok? Vocês já brincaram disso já quando vocês eram pequenos? Vocês picotaram papel, botaram em cima da mesa, pegou a caneta, esfregou, 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 esfregou no cabelo. Você atritou a caneta com o seu cabelo, a tua caneta ficou eletrizada. Quando você chega perto do papelzinho, você atrai o papel, porque o papel é neutro. Um corpo positivo ou um corpo negativo atrai o neutro, beleza? Então vamos continuar. A eficiência da eletrização depende da natureza dos corpos. Se um dos corpos for isolante, a eletrização será local. Nos corpos metálicos, ela é distribuída uniformemente por todo o corpo. Os corpos adquirem carga de mesmo sinal ou ficam neutros. Então, ó, o atrito, os sinais são diferentes. Por contato, os sinais são iguais, tá? Porque você tem uma distribuição de cargas. Mas essa distribuição de carga pode ser tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que deixa os corpos neutros, ok? A quantidade total de carga se conserva antes e depois da eletrização. Se eu somar as 2 cargas dos 2 corpos antes da eletrização e depois da eletrização, tem que dar o mesmo valor numérico, tá? Se os corpos forem de mesmo tamanho, as cargas serão distribuídas uniformemente. 99% dos casos, vamos trabalhar com corpos de mesmo tamanho, beleza? Se forem de tamanho diferente, serão divididos proporcionalmente ao tamanho de cada um, tá? Como aqui a gente está trabalhando na área do vestibular, isso aqui não vai ocorrer, tá?
Só se você estiver fazendo uma provinha específica, raríssimas às vezes, que o cara vai botar uma proporcionalidade, tá? Os corpos vão ser sempre de mesmo tamanho, vai ser sempre uma distribuição uniforme, tá ok? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui um corpo negativo, tá? E ó, encostou num corpo positivo. O que que vai acontecer aqui? Os meus elétrons vão pular para o meu corpo positivo, beleza? Eles vão para lá. E o que acontece, ó? Eu vou ficar aqui com cargas positivas e aqui também vai ficar com carga positiva. Aqui, ó, repara que eu tenho muito mais carga positiva aqui do que esses elétrons que vieram para cá. Então, os dois vão ficar o que aqui? Positivo, tá? Observe que após o contato, o bastão continua eletrizado positivamente e a esfera também adquire carga positiva, havendo repulsão posterior entre eles. Beleza? Indução. Indução não vai ter contato, eu vou induzir a minha esfera a ficar com uma determinada carga, tá? Então, é um fenômeno pelo qual um condutor se eletriza pela simples aproximação de um outro, já eletrizado, sem haver contato entre eles. O condutor que está eletrizado é chamado de indutor ou influenciante. O condutor que se eletrizou é chamado induzido ou influenciado, tá? O induzido se eletriza com carga de sinal contrário ao do indutor. Então vamos lá, ó. Tenho aqui uma esfera, ó. Nesse caso não há contato entre os corpos eletrizados, basta aproximar um corpo eletrizado do indutor do corpo neutro. Então tem um corpo aqui negativo, tá? Ó, na hora que eu me aproximo uma barra positiva, ela vai atrair todas as cargas negativas para cá e todas as cargas positivas para o lado de cá, beleza? Ela vai atrair as negativas e repelir as positivas. Aí o que vai acontecer? Na hora que eu ligo um fio aqui no chão, o chão vai detectar que esse cara aqui é um cara positivo e vai começar a mandar elétron para cá para cima. Vai começar a mandar elétron até tentar equilibrar esse cara. Então, ó, equilibrei, ó. Eu tenho aqui a mesma quantidade de prótons e elétrons, equilibrou. Se eu tirar o fio, o que vai acontecer? Na hora que eu arranco o fio, abro aqui o fio, eu tenho agora 1, 2, 3, 4, 5 elétrons, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons e somente 5 prótons nessa figura. Então eu tenho mais elétron do que próton, a minha figura ficou negativa. Olha lá, ficou negativa com 5 elétrons. Eu acabei de eletrizar por indução a minha esfera, ok? Então é assim que ocorre a eletrização por indução. Agora vamos para a lei de Coulomb. Utilizando uma balança de torção, instrumento utilizado para medir forças muito pequenas, o físico francês Charles Coulomb estabeleceu a expressão matemática que calcula a intensidade de força que age entre corpos eletricamente carregados. Aqui nós temos a nossa balança, beleza? Então vamos lá, ó. Ele observou que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas, e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então olha aqui, ó. Cargas de sinais contrários. A minha força é uma força de atração. Sinais iguais, minha força é de repulsão. Beleza? Essas duas forças, elas possuem o mesmo valor numérico, porque elas formam um par ação e reação. F e F só tem sinais diferentes porque estão em sentidos contrários, mas elas formam um par ação e reação, elas têm o mesmo valor numérico, uma só existe por causa da outra, beleza? Então vamos lá, ó. F é igual a K, que multiplica Q1, que multiplica Q2, D ao quadrado. Essa carga e essa carga aqui, gente, ela obrigatoriamente é módulo. O que significa isso? O meu sinal numérico não entra na minha conta, tá? Se eu tenho uma carga menos 2 Coulomb, só entra aqui o 2. Não vai entrar o menos, tá? Então aqui não entra valor negativo, só entra o valor absoluto, só o número, ok? Então F é minha força elétrica,
Q1 e Q2, carga elétrica. Lembrando, o valor da carga só vai entrar os valores absolutos, tá? D é a minha distância. Observe, se a distância aumenta, a força diminui. Se a distância duplica, a força diminui 2 ao quadrado, 4 vezes, porque a distância está ao quadrado. Se a distância triplica, a força diminui 3 ao quadrado, 9 vezes, tá? Observe que se a distância diminui, a força aumenta. Se a distância for dividida por 4, a minha força aumenta 4 ao quadrado, ela vai aumentar 16. Se a minha distância for dividida por 5, a força aumenta 5 ao quadrado, que aumenta 25 vezes. Legal? Mas tudo isso, eu tenho aqui uma constante eletrostática, tá? Eu tenho um valorzinho para ela, que é 9 vezes 10 elevado a 9, tá? E isso aqui vocês precisam saber de cabeça, aquele valor daquela constantezinha do K, que vale 9 vezes 10 a 9 newtons, metro ao quadrado, coulomb ao quadrado. Esse K vale 9 vezes 10 a 9. Quando a gente entrar na próxima nossa aula em campo elétrico, tá? Nós vamos fazer exercícios de força elétrica, beleza? E de campo elétrico, na parte vetorial, que eu preciso dos dois juntos para a gente poder fazer uns exercícios legais, ok? Gente, então, espero que vocês tenham entendido, tá? Essa parte é bem rapidinha, bem simples, tá? A parte de campo elétrico vai começar a gente parar para analisar bonitinho. Não deixa de dar curtida lá na aula, lá, deixar o nome bonitinho no comentário, tá? Pra gente poder acompanhar quem tá vendo, quem não tá vendo a aula, beleza? E faz as perguntas lá, vamos trabalhar junto lá no WhatsApp lá, manda as suas dúvidas, ok? Eu vou botar umas listas lá pra vocês lá. Um grande abraço, gente, até a próxima, tchau!